Olá, pessoal. Bem-vindos a este primeiro CEAR Bio 10, primeiro simpósio de escrita acadêmica das revistas da Bio 10 Online. Grato à comissão deste evento por este convite para minha palestra, que versará sobre relevância de um título minucioso e conciso para a definição e limitação do escopo de estudos científicos. O título já diz muito, aqui vem um trabalho, e, na verdade, um título bem elaborado já facilita bastante a própria constituição de um trabalho científico, porque se sabe exatamente o que se quer investigar, o que precisa se levantar no referencial teórico e todas as etapas, enfim, do estudo investigativo são facilitadas por um título que é detalhado, ou como está nesse título dessa minha apresentação, minucioso, e além de detalhado, que é conciso. Isto é, embora minucioso, é expresso da forma mais clara possível, e inclusive para isto utilizando menos palavras, na medida do possível, sem perder a clareza do que se quer expressar. Então, um título minucioso, isso é, bem detalhado, e ainda assim conciso, minimizando o uso de palavras desnecessárias, de vocábulos desnecessários, dá um bom direcionamento ao trabalho científico. Diz muito a que vem e ajuda o próprio estudioso, o próprio investigador, no desenvolvimento da empreitada. Nessa lâmina eu estou devidamente apresentado, professor Carlos Eduardo Fortes Gonzalez. A minha área de especialização são os Environmental Studies, estudos ambientais ou estudos socioambientais, e a minha carreira docente se deu na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Eu me expresso aqui no passado, se deu, porque no momento eu estou aguardando uma nova oportunidade para um processo seletivo, um PSS, processo seletivo simplificado, onde fui aprovado há alguns meses atrás e agora estou aguardando ser chamado. Aliás, já fui chamado, estou em processo de contratação agora, e mês que vem, então, eu devo continuar minha carreira numa nova Universidade Federal. Da anterior, da UTFPR, eu me aposentei em novembro do ano retrasado, novembro de 2022. Mas, de todo modo, é a minha instituição máter. Lá eu fiz toda a minha carreira acadêmica, no ensino, pesquisa e extensão. E como eu era, de fato, um investigador, eu lecionava para um mestrado, doutorado, agora vou lecionar novamente nessa nova Universidade Federal, para onde eu vou. Mas onde eu me aposentei também, e por isso, então, o meu conhecimento, que eu quero repassar aí para vocês, falando um pouco da importância do título para o trabalho acadêmico, através da apresentação de hoje, com esse título que eu já discuti aqui. Para eventuais contatos acadêmicos, sintam-se à vontade para me contatar pelo meu correio eletrônico, está aí disponibilizado o meu e-mail em tela, como também pela rede profissional do LinkedIn, que é a principal rede profissional mundial, ou uma das principais, para contatos profissionais, contatos acadêmicos, no nosso caso específico. Então, podem me contatar por lá também, nesta rede profissional que é o LinkedIn. E para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, o ORCID, que é uma plataforma internacional, onde eu aproveitei para disponibilizar o meu currículo de forma resumida, de forma sintética, em língua inglesa, e o currículo Lattes, famosa plataforma brasileira do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse CNPq, ligado, então, na hierarquia do MCT, Ministério da Ciência e da Tecnologia, que disponibiliza para nós essa plataforma Lattes, esse currículo Lattes. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação. Funções do título. O título é a primeira impressão do trabalho. Daí a grande importância de um título bem elaborado, bem planejado, bem pensado, no modo como eu falei no título aqui dessa apresentação. Um título detalhado, isto é, minucioso,
é relevante. Mas, ao mesmo tempo que ele é detalhado, minimizando o uso de palavras, isto é, ele é conciso, ele é preciso, enxugando na medida do possível a quantidade de vocábulos, isso dá clareza ao título. E ele é a primeira impressão que fica. Daí a importância de elaborar bem o título. Além desse aspecto, o título facilita a indexação e a busca de trabalhos científicos. Obviamente, nós estudiosos queremos que os nossos trabalhos sejam lidos, sejam apreciados, e daí a importância da nossa parte da promoção da facilitação da indexação e que encontrem efetivamente os nossos trabalhos pela grande rede mundial de computadores, a internet. Além dessas impressões de primeira impressão do trabalho científico que fazemos e esta facilitação que nós queremos da indexação e da busca para encontrarem o nosso trabalho, queremos também, obviamente, atrair os leitores interessados, os outros investigadores científicos interessados, os outros estudantes e estudiosos, estudante que ainda está nos processos formais de graduação, especialização, mestrado, doutoramento, pós-doc, e os estudiosos, os que já efetivamente fazem a carreira acadêmica e ou científica, promovendo a expansão da ciência. Então, queremos atrair os leitores e comunicar a essência do nosso estudo. Por isso, também é importante o título detalhado e conciso, para comunicarmos os fundamentos, a essência, a alma do nosso estudo, precisamos do título conciso, mas detalhado, sem perder a concisão. Ou conciso, sem perder a minúcia, o detalhe. Então, é um jogo que nós precisamos fazer. O título necessita, então, ter clareza e precisão. Para isso tem que ser minucioso. Mas, ao mesmo tempo, conciso. Claro, com o mínimo de vocábulos possíveis. E ter relevância, isto é, gerar importância. E ter uma especificidade, isto é, dizer a que vem o trabalho. Nesse sentido, um título bem elaborado facilita a compreensão dos alvos, dos objetivos, do escopo da investigação científica, dos alvos do estudo. Ao mesmo tempo, se ele for bem trabalhado, esse título ajuda na revisão por pares. Revisão por pares é aquela revisão do trabalho científico feita por eventuais avaliadores, chamados também de leitores críticos, consultores ad hoc, pareceristas, árbitros de artigos e outras nomenclaturas, né? Existe uma ampla sinonimia para querer dizer consultores ad hoc, então a tal revisão por pares. Eu próprio sou revisor, no sentido que eu avalio trabalhos acadêmicos, estudos científicos, para diversos periódicos, isto é, revistas especializadas em assuntos diversos das áreas ambientais, da educação e da investigação científica, que são os meus interesses no ensino, pesquisa e extensão, enquanto docente da educação superior. E também faço revisões, sou revisor também de trabalhos para eventos acadêmicos, congressos, simpósios, seminários, workshops, jornadas, eventos em geral, como esse evento em tela agora, por exemplo. Não que eu tenha sido parecerista neste, mas para exemplificar o que eu digo, é um evento também em que eu poderia ser avaliador. Então, o bom título também auxilia na revisão por pares, porque como revisor, e eu percebo isto também, o título bem elaborado já me diz bastante do trabalho que eu preciso avaliar, que eu preciso revisar. Me ajuda na revisão ter o título bem elaborado. Certamente. E, além de todas essas vantagens, outro impacto positivo de um título bem planejado, bem projetado, é que ele evita ambiguidades, sentidos múltiplos, polissemias e, portanto, evita mal-entendidos. O título, quanto mais claro, quanto mais preciso, mais conciso e mais detalhado, ele evita más compreensões da ideia inicial do artigo, tornando-o mais interessante para o leitor
Porque imagine você começar uma leitura de um trabalho que tem um título A, e você começa a ler e tem uma sensação que o trabalho fala de B. Isso, obviamente, por mais que o leitor esteja de boa vontade, na maioria dos casos já vai desinteressar a pessoa que busca o seu trabalho, porque ela vê um título A, vai ler e tem um conteúdo B, que não é exatamente aquele título A, ou faz uma pequena intersecção apenas. O que o leitor quer ver é a expressão do título no corpo de texto do trabalho, porque ele se interessou por aquele título. Então, daí a importância de se evitar ambiguidades e mal-entendidos na elaboração do título de um trabalho acadêmico, de uma investigação científica, em quaisquer áreas do conhecimento. O título bem feito auxilia na definição e nas limitações dos objetos do estudo. Então, nesse sentido, o título bem projetado me facilita a definição do alvo, dos desígnios, do escopo do estudo. Ele me proporciona, o título bem feito, uma delimitação clara do objeto de estudo. E a limitação do escopo, isto é, a importância e a aplicabilidade dos resultados, isto é, dos achados científicos, do artigo efetivado, do artigo, dissertação, tese, aqui simplesmente foi um artigo, né? Quaisquer estudos de quaisquer natureza, seja artigo, dissertação, trabalho de conclusão de curso, isto é, TCC, monografia de especialização, etc. Então, a limitação do escopo, a relevância e a aplicabilidade dos resultados. Aqui eu já entro, então, com um exemplo concreto de um título imaginado aqui, só para fazer o nosso exercício mental de como chegar a um bom título. Então, eu proponho aqui de início um título bastante vago, e vocês vão perceber como a gente pode ir trabalhando esse título até que ele crie uma consistência, que ele fique mais palpável, que ele fique mais interessante. Então, vamos começar aqui a nossa análise de títulos de estudos científicos. Título: Estudo das características físicas de uma mesa. Imagine esse título, por exemplo, para uma pesquisa científica. Embora ele pareça dizer alguma coisa, vocês vão de convir comigo que ainda é muito vago, né? Isso aí permite uma multiplicidade de interpretações e você não sabe exatamente o que vai ser estudado em um trabalho científico com esse nome, um tanto ainda amplo e vago. Estudo das características físicas de uma mesa. Muito amplo e vago, cada um vai entender a partir daí o que queira, com um título tão inexato, tão generalista. Se não, vejamos. Imaginem, estudo das características físicas de uma mesa. Isso pode significar um monte de coisas. Ah, características físicas, então ele vai ver aspectos de brilho ou opacidade da mesa, ou a estética da mesa, se ela é bonita ou feia, isso é uma característica física também. Ou vai ver aspectos de contemporaneidade ou antiguidade desse design da mesa, fazendo então estudos da história do mobiliário, história arqueológica do mobiliário, ou coisa parecida. Ou será que ele vai estudar a resistência mecânica da mesa, se ela é resistente, se ela suporta muito peso, se ela suporta impactos? Características físicas. Será que a mesa é anti-chama? O que ele vai estudar com isso? Características físicas de uma mesa. Se a mesa é muito pesada, muito leve, fácil carregar. Características físicas de uma mesa. Ah, acho que ele vai estudar se a mesa é fixa ou desmontável. Características físicas? Ah, não, ele vai estudar os materiais. Tem mesa de plástico, madeira, mesa metálica. Percebem como é que é? Veem como é vaga a coisa? Estudo das características físicas de uma mesa. Isso pode significar qualquer coisa. Qualquer coisa. Muito vago, né? Então, vamos tentar filtrar isso aí vagarosamente. E é o que a gente faz quando a gente elabora um bom título. Claro, a gente vai um pouco mais rápido do que isso que eu estou fazendo agora, mas eu estou explicando para o entendimento. A pessoa sozinha, já mais acostumada, vai fazer isso com mais rapidez, até porque ela já tem o seu interesse próprio do que ela quer estudar. Mas vamos seguir aqui com o nosso exemplo. Então, aqui eu destaquei em azul o que eu estou pondo de mais especialização no título, dirigindo ele para um universo mais limitado, porque o título tem que também, entre outras funções, trazer
exatamente isso, as delimitações do meu estudo, o que eu quero observar para estudar. Então, na segunda possibilidade, nessa imagem, estreitei minimamente o universo. Estudo das características físicas de uma mesa de madeira, já é alguma coisa. Então, já não estou falando de outros materiais obrigatoriamente madeira. Já não estou falando de mesa metálica, de plástico, enfim, né? Mesa de madeira. Mas, mesmo assim, ainda é extremamente genérico, porque vejam tudo que eu falei em cima, né? Quase tudo que eu falei em cima que eu posso imaginar, ainda está aqui embaixo. Eu só eliminei, até agora, a possibilidade de eu estar falando de uma mesa de outros materiais. Mas todos aqueles problemas que eu havia citado como exemplos hipotéticos acima continuam. Ah, mas está falando de uma mesa forte, uma mesa fraca, estética da mesa, se é bonita ou feia, a história arquitetônica das mesas, né, se é um desenho contemporâneo ou antiquado, ou dos anos 60. O formato da mesa, então, outro exemplo. Características físicas de uma mesa, né, entre outras coisas, pode estar o formato, uma mesa quadrada, uma mesa retangular, uma mesa circular, uma mesa ovalada, enfim, uma série de situações. Então, ainda está muito amplo e vago, ainda com esse título, mesa de madeira, que eu acrescentei. Ainda muito amplo e vago, cada um vai compreender o que imaginar primeiro, né, com um título tão vago assim. De todo modo, ele está minimamente melhor que o anterior, que alguma coisinha eu já delimitei, o material de que é feita a mesa. Estudo das características físicas de uma mesa de madeira. Mas o investigador vai querer estreitar essa situação. Então, vamos ver mais algumas possibilidades. Então, aqui eu fiz mais um adendo. Estudo das características físicas da superfície de uma mesa de madeira. Então, já não estou falando da mesa toda. Já não vale todos aqueles raciocínios anteriores, hipotéticos, que eu exemplifiquei do que eu poderia pensar com o título. Agora, eu já estou limitando a superfície, pelo menos. Características físicas da superfície de uma mesa de madeira. Mesmo assim, ainda é muito vago, claro. O que eu quero ver de características físicas da superfície? Se é anti-chama, se é resistente, se é permeável, se é impermeável, se é resistente a fungos porque tem antifungicidas ou não, se essa superfície tem algum tratamento ou não, o que eu quero saber com características físicas da superfície? Do que eu estou falando? Se é rugosa, lisa, áspera, opaca, brilhosa, colorida? O que eu estou estudando exatamente? O que eu quero dizer com características físicas da superfície? Vejam que essa expressão que está aí ainda, características físicas da superfície, é extremamente vaga. Eu posso pensar um monte de coisas em cima disso aí. Então, ainda, muito amplo e vago, cada um entenderá o que quiser, com um título tão impreciso. Porém, minimamente melhor que o anterior, porque pelo menos eu já defini que são características físicas da superfície de uma mesa. Isso já é um universo mais focado, lógico, do que eu dizer características físicas de uma mesa, de madeira. Agora são características físicas da superfície de uma mesa de madeira. Mas, claro, ainda preciso limitar muito mais para eu conseguir estudar de verdade alguma coisa. Então, embaixo, faço uma possibilidade de estreitamento, de delimitação teórica interessante. Eu não quero mais saber das características físicas da superfície de uma mesa de madeira, de qualquer madeira. Agora eu defini que o meu interesse específico dentro de madeira, eu não quero saber de todas as madeiras. Eu quero um estudo especializado, um estudo dirigido na situação do mogno. Então, aqui já está minimamente melhor que o título anteriormente posto. Ficou assim, então, agora, esse último título dessa tela. Estudo das características físicas da superfície de uma mesa de mogno. Então, troquei madeira por mogno, mas nesse caso já é uma especialização, porque mogno é um tipo de madeira. Então, eu já eliminei todos os outros tipos de madeira. Estudo das características físicas da superfície de uma mesa de mogno. Mas ainda é minimamente melhor que o anterior. Eu ainda tenho que especializar mais, porque isso aí ainda fica extremamente vago, né? De acordo com todas as hipóteses que eu já dei acima, nos títulos anteriores, do que o indivíduo que lê esse título possa pensar.
Do que ele vai estar falando? Sobre características físicas da superfície de uma mesa de mogno. Vamos ver, então. Aqui eu estreitei um pouco mais. Existem alguns tipos de mogno. Por exemplo, existe o mogno brasileiro e o mogno africano, que é uma madeira mais rara, mais nobre e, portanto, mais cara do que o mogno brasileiro. Então, eu já estreitei mais ainda o escopo do meu estudo. Eu quero falar, então, com o título que está agora, provisoriamente. Estudo das características físicas da superfície de uma mesa de mogno africano. Então, como destacado aí em vermelho, já está um pouco melhor que o título anterior. É mais específico. É mais específico. Mas ainda bastante genérico, né? Características físicas da superfície de uma mesa de mogno africano. Tá, mas que características? Continua toda aquela problemática que eu já exemplifiquei com lampejos de imaginação que eu dei nos títulos anteriores. Do que eu poderia estar falando, né? Com um título desses. Então, vamos estreitar mais um pouquinho. Claro, o estreitamento pode ser em várias direções, tá? Não são só as possibilidades que eu estou pondo aqui na tela, claro, eu poderia estreitar de outras maneiras. Eu estou estreitando aqui por um caminho X, vocês poderiam achar outras veredas, de acordo com o interesse de vocês, para estreitar essas situações. Então, no estreitamento que eu proponho aqui para continuar a exemplificação, eu detalho mais um pouco dizendo que o título agora ficou Estudo das características físicas da superfície de uma mesa de mogno africano envernizado. Quer dizer, uma madeira tratada pelo processo de envernizamento, que tem várias utilidades, vai preservar mais quaisquer madeiras, não só o mogno africano, do desgaste pelo tempo, isso é do intemperismo, se é uma mesa posta no tempo, por exemplo, que toma chuva, toma sol, né? Então, o invernizamento propõe uma durabilidade maior da madeira, também evita por mais tempo, por exemplo, processos fúngicos, isto é, infecções micóticas, contaminações de fungos aí nessa madeira, então vai preservá-la melhor, né, por mais tempo, até que esse verniz se gaste, né, porque se é uma mesa exposta no tempo, como eu exemplifiquei, o verniz sofre um desgaste, ele tem que ser repintado, tem que ser reposto de tempos em tempos. Também vai preservar, enquanto esse verniz estiver bem bom, de eventual cupinização, isto é, evitar cupins. Se é que o mogno pega cupim, não sei. Agora, um exemplo hipotético, me foge o conhecimento, se essa madeira especificamente teria ou não resistência aos cupins, não sei dizer, mas é um exemplo que me ocorre aqui, se for o caso. Então, já está um título mais estreitado. Mas ainda assim muito vago. Eu posso detalhá-lo mais, sem prejuízo de ter um título muito longo. Se não, vejamos. Estudo das características físicas de resistência da superfície de uma mesa de mogno africano envernizado. Então, era estudo das características físicas da superfície de uma mesa de mogno africano envernizado, e ficou estudo das características físicas de resistência da superfície de uma mesa de mogno africano envernizado. Já detalhei mais um pouco, é mais uma minúcia, ficou um pouco mais dirigido meu objeto de estudo do que o título anterior. Agora está melhor que o anterior. Mas resistência a quê? Resistência mecânica, resistência à chama, a resistência à água, resistência ao intemperismo, que é tudo junto, vento, chuva, solaridade e o frio intenso em outra época do ano, aí aquela mesa sofre dilatações e contrações, a resistência biológica, né, a agentes agressores biológicos, como eu já comentei, cupinização, né, quer dizer, possibilidade da intromissão de cupins no interior do tecido vegetal, que é a madeira, ou de fungos, resistência a quê? Então, aqui embaixo, eu proponho novamente mais um estreitamento das possibilidades. Estudo das características físicas de resistência térmica da superfície de uma mesa de mogno africano envernizado. Já está bem melhor que o anterior, ó, já está um título complexo, já bem dirigido. Estudo das características físicas de resistência térmica da superfície de uma mesa de mogno africano envernizado. Mas eu posso melhorar isso.
Em vez de resistência térmica, eu resolvi estreitar o meu interesse, porque eu estou focado nas questões, além da temperatura, da relação da água aí na temperatura. Então, eu não estou mais falando simplesmente em resistência térmica da superfície, mas em resistência hidrotérmica da superfície, quer dizer, a resistência da madeira à água a elevadas temperaturas. Então, eu posso estar imaginando aqui, por exemplo, a situação do uso da mesa, onde eu posso derramar um líquido quente, e eu quero, então, saber se essa mesa tem qualidade em relação à resistência hidrotérmica. Eu derramo uma sopa na mesa, por exemplo, eu estou fazendo um buffet de sopas e ocorre algum acidente, derrama uma série de panelas ou recipientes com sopas, para dar um exemplo de resistência hidrotérmica. Sopa é basicamente água. Então, ficou estudo das características físicas de resistência hidrotérmica, quer dizer, as águas excessivamente quentes, da superfície de uma mesa de mogno africano invernizado. Já está mais específico que o anterior, que era só resistência térmica. Térmico de que tipo? Se eu ponho fogo em cima da mesa, um objeto queimando em cima da mesa? Não. Hidrotérmica. A água fervente ou a água muito quente. Qual é a resistência da mesa, da superfície de uma mesa de mogno africano invernizado em relação à resistência hidrotérmica? Vejam que agora o título chegou num ponto que eu consigo ser conciso, eliminando palavras que sobraram por causa do novo sentido que eu dei, desde resistência térmica até hidrotérmica. Então, ao que eu proponho. E agora, por isso mesmo, está aqui título final, escrito em verde, em oposição ao melhor que o anterior em vermelho. Está em vermelho ainda, porque ainda não estava resolvido o título. Olha o que eu consigo fazer agora, fazendo uma concisão. Agora eu consigo cortar um pouco, para o título ficar mais objetivo, e mesmo cortando, eu não tenho uma perda da minúcia, do detalhamento. Pelo contrário, o título fica mais claro porque tem menos palavras. Olha aí, ó. Se eu tirar das características físicas, como eu proponho aqui ao final dessa tela, não faz diferença nenhuma. E fica mais claro porque fica com menos palavras. Então, corto das características físicas e fica estudo de resistência hidrotérmica da superfície de uma mesa de mogno africano invernizado. Isso poderia ficar como título final. Eu não preciso mais das características físicas, depois que eu defini que era resistência térmica, e mais pormenorizadamente ainda, nessa página, hidrotérmica. Tira-se das características físicas, que não vai mudar o teor, o escopo da minha ideia. Então, ficou estudo de resistência hidrotérmica da superfície de uma mesa de mogno africano invernizado. O que poderia ser objeto de estudo de cursos como, por exemplo, já que eu entrei aqui nessa seara, né? Engenharia madeireira, ou mesmo design de imóveis, né? Porque eu posso fazer um design, alguma situação que favoreça essa resistência hidrotérmica, eventualmente. Uma facilidade de escoamento do líquido pela superfície da mesa, sei lá eu, para não ter contato mais constante com a mesa. Mas o que eu imagino aqui mesmo é que essa situação que eu propus aqui de título está mais próximo da engenharia madeireira, né? Projetos de engenharia madeireira. Como fazer uma mesa com esta madeira invernizada, mais resistente a impactos negativos hidrotérmicos. Engenharia madeireira me parece a faculdade mais próxima disso. Com engenharia mecânica também, né? Isso aqui também implica em resistência de materiais. Engenharia mecânica também. Então, ficou esse o título final, como eu já havia falado na página anterior. Agora ele aqui limpo, sem mais nenhum cortado, sem mais nenhum rabisco aí nas palavras. E um detalhe relevante que eu pus aí nessa página. O título não precisa conter todos os detalhamentos, porque vejam que mesmo esse título bem trabalhado que restou aqui nessa lâmina, ele pode ser mais detalhado ainda, mas agora não vamos mais encher o título, que já está tão bem trabalhado. Se eu quero delimitar mais situações agora, eu posso ir para as delimitações teóricas, eu posso criar um campo de delimitações teóricas junto à introdução do meu trabalho científico, seja um artigo, uma tese doutoral, uma dissertação de mestrado, o que for.
eu posso fazer um campo de delimitações teóricas definindo lá cada termo. Por exemplo, se o título é esse, o que eu entendo por resistência, lá nas delimitações teóricas? Resistência. Aí o que eu entendo por resistência hidrotérmica, o que eu defino como superfície de uma mesa, o que é o mogno africano e envernizado. Que verniz, do que eu estou falando? Isso tem que estar na delimitação teórica também. Verniz, patati patatá, verniz brasileiro, verniz importado, sei lá o quê. Ou vamos fazer um estudo generalizado para quaisquer tipos de verniz, se é cabível nessa situação, não sei, não sou da área de engenharia madeireira ou mecânica, mas entenderam? Então, o que ainda não está contido no título, eu posso fazer delimitações teóricas à vontade, como um subtópico da introdução, por exemplo. Né? Especificando, então, esses exemplos que eu dei, o que é resistência, o que é hidrotermal, o que eu defino como superfície da mesa, exatamente, se bem que isso é mais ou menos óbvio, enfim, talvez isso não precise ir para a delimitação teórica, mas o que eu entendo por resistência, sim, definição dela dentro das áreas de conhecimento que eu esteja trabalhando no meu TCC, por exemplo, se isso for um TCC. O que é o mogno africano e o invernizado, como eu já falei, que vernizes eu estou falando. Então, esse campo de delimitações teóricas na introdução do estudo científico para definir certas situações é muito importante, porque muitos termos são de múltiplos significados, isto é, polissêmicos, podendo, então, denotar, isto é, significar semânticas diversas, podendo denotar significados diversos, podendo significar semânticas diversas, vários entendimentos, várias compreensões. Por isso, também eu tenho que ter a delimitação teórica. Por exemplo, a minha própria área de estudos, como eu asseverei lá na primeira lâmina da nossa apresentação de hoje, é a educação ambiental. Educação ambiental tem múltiplos significados. O que eu entendo por educação ambiental? É um conceito polissêmico. Então, cada vez que eu vou fazer algum trabalho científico, eu procuro conceituar o que eu estou entendendo naquele trabalho por educação ambiental. Até porque, além da expressão por si só já ser polissêmica, o que é e o que não é educação ambiental, até o entendimento disso varia conforme o autor. Além disso, que alcance, que especialidade de educação ambiental eu estou falando? E eu posso subdividir isso de N formas. Por exemplo, educação ambiental conservadora, educação ambiental crítica, educação ambiental rural, educação ambiental urbana, educação ambiental para jovens e adultos, educação ambiental para crianças, educação ambiental no ensino formal, do ensino médio, educação ambiental no ensino superior. Então, tem vários contextos diversos que eu preciso definir. Educação ambiental informal, educação ambiental não formal, e a cada uma dessas coisas corresponde um conceito. Então, é bastante complexo. É polissêmico, e por isso que nas delimitações teóricas eu preciso definir isso. Aqui é um título real de uma tese doutoral. Isso é um título real, isso é um caso real. Tendências da educação ambiental formal explícita no ensino superior de graduação a partir das políticas federais brasileiras de educação ambiental. Esse é um título bom. Vejam que ele tem clareza e precisão. Ele está dizendo uma coisa bem definida, bem situada, um olhar sistemático sobre um aspecto bem delimitado. As tendências da educação ambiental. Que educação ambiental? Aquela formal, quer dizer, aquela do ensino oficial, do ensino regular. Aonde? Qualquer instância de ensino? Não. No ensino superior de graduação. Então, estou falando só de graduação. Tire especialização, mestrado, doutorado. E estou falando de todos os tempos? Não. Eu estou falando da educação ambiental formal explícita no ensino superior de graduação a partir das políticas federais brasileiras de educação ambiental. E como essa tese é acompanhada por delimitações teóricas, ficou bem definido sobre o que o autor quer falar. Porque lá nas delimitações, eu já vou passar nas próximas lâminas, vocês veem que foi definido o que é tendência, o que é educação ambiental, o que são tendências de educação ambiental, o que é educação ambiental formal, o que o autor entende por educação ambiental formal explícita, o que significa esse explícita nesse contexto,
E o que são as políticas federais brasileiras de educação ambiental? A partir de quando elas surgem e que políticas existem? Tudo isso está nas delimitações teóricas dessa tese. Então, é um título bom, que tem clareza e precisão, concisão, ele tem relevância, ele tem uma importância e tem uma especificidade e está acompanhado por delimitações teóricas. Então, é algo muito bem sustentado em termos científicos. Aqui é um extrato, é um excerto, melhor dizendo, é um pedaço sacado do sumário, isto é, do índice dessa tese doutoral, mostrando como tem uma delimitação de cada um dos termos que vocês viram lá. Se não, vejamos. Tendências da educação ambiental formal explícita no ensino superior de graduação a partir das políticas federais brasileiras de educação ambiental. Então, vamos lá. Delimitação do problema, objetivos da pesquisa e formulação das hipóteses. Limites teóricos, a delimitação teórica do problema de investigação científica proposto. E as delimitações teóricas todas de uma expressão por uma. O que o autor entende por educação formal, o que é educação explícita, o que é ensino superior de graduação, até isso está explicado, o que é educação ambiental, o que são tendências da educação ambiental, quais são as delimitações teóricas da educação ambiental formal no ensino superior e da educação ambiental no ensino superior, quer dizer, aquela não formal também. O que é? Delimitações teóricas das políticas federais brasileiras de educação ambiental. Segundo o autor, o que é isso? Desde a primeira até a mais recente. E delimitações teóricas das problemáticas de pesquisa. Então, está tudo muito bem concatenado para o entendimento pleno de que seja o título, sem deixar dúvida. E ainda continuando nessa tese. Objetivos do trabalho científico proposto, e daí todo o resto emerge naturalmente, porque foi tudo muito bem amarrado pelo título e pelas delimitações teóricas. Então, se consegue fazer com clareza os objetivos do trabalho científico proposto, sendo o geral e os específicos, a formulação das hipóteses, tendo inclusive hipótese da problemática central da investigação, hipótese do problema secundário de pesquisa, que atende ao primário, ao problema principal, a justificativa, uma organização sequencial do estudo. Com tudo isso, consigo definir com clareza quais são os procedimentos metodológicos da pesquisa, o estudo exploratório, investigação qualitativa, teoria da complexidade e estudo de caso. E explicando cada um desses fatores. O que é o estudo exploratório? O que é uma pesquisa qualitativa no contexto dessa tese doutoral? O que é a teoria da complexidade? E o que é estudo de caso, que foi efetivado nessa tese de doutoramento. Em síntese, o título é a primeira impressão e facilita a indexação e busca de trabalhos, atraindo o leitor e comunicando a essência do estudo. Necessário ter clareza e precisão, concisão, relevância e especificidade. Isso facilita a compreensão do alvo, dos desígnios, do escopo do estudo, da investigação científica, e ajuda na revisão pelos pares, ajuda os consultores ad hoc, os pareceristas, evitando multiplicidade de sentidos, isto é, evitando ambiguidades e evitando más compreensões do que se propôs naquele trabalho. Então, vejam como é importante um título bem amarrado, bem feito. E é isso, pessoal. Fico à disposição aí de vocês, novamente aí meu correio eletrônico, minhas páginas eletrônicas para que conheçam mais sobre o meu trabalho e para que possamos também fazer contato profissional. Para tanto aqui, ó, o meu LinkedIn, mas deixa eu desmarcar aqui para conseguirem ler, tá? Podemos fazer contato por lá e eventualmente produzirmos alguns trabalhos juntos. Eu desejo um bom evento a todos, certo? Aproveitem esse simpósio de escrita acadêmica das revistas da Bio10 online. Obrigado pela atenção e um grande abraço a todos. Um ótimo evento. Saudações. Até mais.